Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, nós vamos ter a certeza de que mesmo quando estamos no deserto, ali também Deus está. Deuteronômio, capítulo 2. Depois voltamos e seguimos para o deserto na direção do Mar Vermelho, como o Senhor havia ordenado, e por muitos dias rodeamos os montes de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: vocês já rodearam bastante esses montes, agora sigam para o norte. Ordene ao povo, dizendo: vocês passarão pelo território de seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vocês, portanto, tenham muito cuidado. Não entrem em conflito com eles, porque da terra deles não darei a vocês nem mesmo a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por herança os montes de Seir. Comprarão deles por dinheiro comida para que possam comer e também água para que possam beber, pois o Senhor, seu Deus, os abençoou em tudo que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto. Durante esses 40 anos, o Senhor, seu Deus, esteve com vocês. Coisa nenhuma lhes faltou. Assim, passamos ao lado do território dos nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, bem como o caminho de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não provoque Moabe e não entre em conflito com eles, porque não darei a você a herança da terra deles, porque dei em herança aos filhos de Ló. Antigamente, os Emins habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados refaíns como os Anaquins, e os moabitas os chamavam de Emins. Antigamente também os oreus habitavam em Seir, porém os filhos de Esaú os expulsaram dali. Os destruíram de diante de si e habitaram no lugar deles. Assim como Israel fez a terra a sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Agora levante-se e passem o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra desapareceu do meio do arraial, como o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor estava contra eles, para os destruir do meio do arraial, até que todos desaparecessem. Quando todos os homens de guerra já haviam desaparecido no meio do povo, consumidos pela morte, o Senhor me falou, dizendo: hoje você passará por Ar, na fronteira de Moabe, e chegará até diante dos filhos de Amon. Não os provoque, não entre em conflito com eles, porque da terra dos filhos de Amon não lhe darei herança, porque a tenho dado por herança aos filhos de Ló. Também esta é considerada a terra dos Refaíns. Antigamente habitava nela Refaíns, os amonitas os chamavam de Zanzumins, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas. Estes os expulsaram dali e habitaram no lugar deles. O Senhor fez com que eles, assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, diante dos quais destruiu os oreus. Os filhos de Esaú os expulsaram e habitaram no lugar deles até hoje. Também os caftorins, que saíram de Caftó, destruíram os aveus, que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantem-se, sigam adiante, passem o ribeiro de Arnon. Eis que entrego nas mãos de vocês Seom, amorreu, rei de Hesbom, bem como a terra dele. Comecem a ocupação e entrem em guerra com eles. Hoje começarei a incutir o terror e o medo de vocês aos povos que estão debaixo do céu. Os que ouvirem a sua fama temerão diante de vocês e ficarão angustiados. Então, desde o deserto de Quedemote, mandei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixe-nos passar por sua terra, iremos somente pela estrada, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda. Você nos venderá alimento que comeremos e também água para bebermos. Tão somente deixe-nos passar a pé. Como fizeram os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, os moabitas que habitavam em Ar, até que passemos o Jordão e entremos na terra que o Senhor, nosso Deus, está nos dando. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar pela terra dele,
porque o Senhor, o Deus de vocês, havia endurecido o espírito dele, tornado inflexível o seu coração, para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: Eis que já comecei a dar a vocês Seom e a terra dele. Comece agora a tomar posse do país dele. Então Seom saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Jaza. E o Senhor nosso Deus o entregou em nossas mãos, e nós o derrotamos, a ele, aos filhos dele e a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos nenhum sobrevivente. Somente tomamos por presa o gado e o despojo das cidades conquistadas, desde Aroé, que está à beira do vale Arnon, e a cidade que nele está, até Gileade. Não houve nenhuma cidade que fosse alta demais para nós. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Vocês apenas não se aproximaram da terra dos filhos de Amon, nem de toda a região que fica à margem do ribeiro de Jaboque, nem das cidades da região montanhosa, nem de qualquer outro lugar que o Senhor nosso Deus nos havia proibido atacar. Sabe o que eu acho muito incrível? Como Deus coloca limites. Todos sabiam que aquele era o povo escolhido de Deus. Mas Deus o tempo todo mostra para aquele povo alguns limites. Isso aqui é seu, isso aqui não é seu. Isso aqui será seu, mas não agora. É um ensinamento que nós precisamos ter hoje. Porque hoje, o nosso tempo, ele ensina, você pode, você consegue, aquilo que você quer, você pode conquistar. Mas não é bem assim. Todos nós sabemos disso. Que por mais que a gente se dedique a algumas situações, por mais que a gente dê o nosso melhor, acaba não dando certo. Porque nós normalmente fazemos com a nossa própria força, com a nossa vontade. Mas nós não colocamos diante de Deus para Ele dizer se é isso que Ele quer para a nossa vida ou não. Porque é como andar numa pista asfaltada, indo na direção contrária do lugar onde você quer chegar. Você não vai chegar nunca. É mais ou menos assim. E Deus estabelece esses limites, de onde nós devemos entrar, o que nós devemos fazer, quando nós devemos recuar, e assim por diante. Nós precisamos ouvir essa voz. Capítulo 3. Depois voltamos e fomos na direção de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu ao nosso encontro, e ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Edrei. Então o Senhor me disse: Não tenha medo, porque eu o entreguei nas suas mãos, ele, todo o seu povo e a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E o Senhor nosso Deus entregou em nossas mãos também Og, rei de Bazã, e todo o seu povo. Lutamos contra ele, até que não sobrasse ninguém. Nesse tempo tomamos todas as suas cidades. Não houve nenhuma cidade que não lhe tomássemos. 60 cidades de toda a região de Argobe, o reino de Og, em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altas muralhas, portões e ferrolhos. Tomamos também muitas outras cidades que não tinham muralhas. Nós as destruímos totalmente, como fizemos com Seom, rei de Esbom, destruindo por completo cada uma das cidades com seus homens, mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós, por presa. Assim, nesse tempo, tomamos a terra das mãos daqueles dos reis dos amorreus que estavam além do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamavam o Hermon de Sirion, porém os amorreus o chamavam de Senir. Tomamos todas as cidades do Planalto, todo Gileade, todo Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Og, rei de Bazã, era o último sobrevivente dos Refaíns. A casa dele era feita de ferro e ainda se encontra em Rabá, dos filhos de Amon. Tinha 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura, pela medida comum. Não era uma casa, era uma prisão. Tomamos posse dessa terra nesse tempo. A região que vai de Aroé, que está junto ao vale de Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades, dei aos Rubenitas e Gaditas. O resto de Gileade, toda a região de Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argobe, todo Bazã, se chamava terra de Refaíns. Jair
filho de Manassés, tomou toda a região de Argob até a fronteira dos Gesuritas e Maacabitas, isto é, Bazã, e as aldeias chamou pelo seu nome, Avarote e Jair até o dia de hoje. A Maquir desde Gileade, aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o vale de Armon, cujo meio serve de fronteira, e até o ribeiro de Jaboque, na fronteira dos filhos de Amon, bem como a Arabá e o Jordão por fronteira, desde Criate até o mar de Arabá, o mar salgado, pelas encostas do monte Pisga, para o leste. Nesse mesmo tempo eu lhes ordenei, dizendo: o Senhor, o Deus de vocês, lhes deu essa terra, para que vocês tomem posse dela. Todos os homens valentes e armados devem passar diante dos seus irmãos filhos de Israel. Tão somente as mulheres, as crianças e os gados de vocês, porque sei que vocês têm muito gado, ficarão nas cidades que já lhes dei. Vocês deverão lutar até que o Senhor dê descanso a seus irmãos, como deu a vocês, para que eles também ocupem a terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles, do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão voltar, cada um à propriedade que lhe dei. Também nesse tempo dei ordem a Josué, dizendo: você viu tudo que o Senhor, o Deus de vocês, tem feito com esses dois reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos em que você entrar. Não tenha medo deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é o que luta por vocês. Também eu, nesse tempo, implorei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, já começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa, pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas. Peço-te que me deixes passar, para que eu veja essa boa terra que está do outro lado do Jordão, essa boa região montanhosa do Líbano. Porém o Senhor estava indignado contra mim por causa de vocês e não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse: basta, não fale mais isso. Suba ao alto do monte Pisga e levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste, e contemple com os seus próprios olhos, porque você não passará este Jordão. Dê ordens a Josué e anime-o, e fortaleça-o, porque ele irá à frente deste povo, e o fará possuir a terra, que você apenas verá. Assim ficamos no vale, diante de Bet-peor. Nós podemos até ter recursos, nós podemos até ter habilidades e devemos nos desenvolver, nos preparar, mas precisamos reconhecer que o que temos vem do Senhor. Que se Ele não quiser, nada que nós vamos fazer vai adiantar. E precisamos depositar nele essa glória. Não ficar batendo no peito, dizendo eu posso, eu consigo, eu consegui, eu venci. Porque quando nós agimos assim, inevitavelmente o vazio volta a tomar conta do nosso coração. Mas quando nós reconhecemos que quem faz é Deus, quando é Ele quem nos dá, quando é por causa da vontade e do poder dele que nós conseguimos realizar, nós depositamos nele a vitória. E como Moisés é um exemplo disso, porque apesar do seu clamor, ele não entra na terra, ele consegue ver a terra, ele consegue ver a promessa que vai se realizar. E ele recebe a missão de preparar aquele que levará o povo. Quanta dignidade, quanta honra, quanta pureza de caráter. Como nós podemos trabalhar em nós para ser parecidos com ele? Como deveríamos pensar sobre isso, para sermos pelo menos um pouquinho parecidos com quem foi Moisés? É esse o meu pedido e a minha oração hoje, que a gente reconheça quem Deus é na nossa vida e que a gente possa olhar para aqueles que nos inspiram, sabendo que são homens iguais a nós, falhos, medrosos, cheios de fracassos e vitórias, tementes a Deus, que tem muito a nos ensinar. Amém?